Essa vai ser uma semana complicada para o governo petista, né, Fran? Tem crise no INSS, outra troca ministerial na pauta. É isso mesmo, Dani. E uma semana que acaba sendo mais curta para o presidente aqui, porque amanhã a gente ainda não sabe o horário, mas ele viaja, né? Ele tem uma missão oficial na Rússia e depois ele vai para a China. Então, até o dia 14 ali desse mês ele tá fora. E, ao mesmo tempo, essas crises se desenrolam, né? O que mais preocupa o governo nesse momento é justamente sobre a questão do INSS, porque todo esse escândalo, né, e os números, só pra gente ter uma ideia, a operação sem desconto, quando ela foi deflagrada, foram ali 211 mandados, né, de busca e apreensão em 3 estados e no Distrito Federal. Quando a gente fala de entidades, 11 entidades estão formalmente envolvidas no esquema, mas as investigações continuam em ter a suspeita com outras 20 associações, por exemplo. Então a gente está falando de um montante gigantesco. E quando a gente fala também sobre o INSS, então o número de beneficiários, de aposentados, de pensionistas, é um número gigantesco. E a forma como, digamos que, por mais que esses desvios e tudo isso começou ali a ser apurado ainda no governo do Jair Bolsonaro, lá em 2019, essa crise e tudo isso, ela recai muito agora, né? Principalmente porque há dúvidas das pessoas, como por exemplo, e principalmente a gente vê essas dúvidas principalmente nas redes sociais, do tipo, o meu pai, o meu avô não sabe se teve desconto ou não, se teve o desconto e principalmente como eu vou conseguir esse dinheiro, como que vai ser esse ressarcimento. E a gente está falando de um governo que já enfrenta uma crise de popularidade muito forte, em função principalmente da questão de economia e segurança pública. Então, quando uma bomba dessa cai, e ali na última semana ficou muito o então ministro da Previdência, Carlos Lupe, defendendo então o presidente do INSS, e ficou toda aquela, sem uma certeza se ele iria sair ou não, como que ia ser isso. Então, isso também, principalmente em função de acordos no próprio Congresso Nacional, porque o PDT faz parte do governo Lula no Congresso. Então, tudo isso criou também criou uma fumaça ainda maior sobre o governo. Então há essa preocupação justamente como que isso vai cair, do que as próximas pesquisas vão dizer, porque a gente está falando de uma coisa que atinge diretamente na ponta, e uma ponta que o governo não consegue se comunicar nesse instante, não consegue falar. Então hoje, em entrevista à Globo News, o presidente do INSS, né, que tomou posse aí, o Gilberto Valer Júnior, ele afirmou que o presidente Lula pediu agilidade nesse ressarcimento e que até na semana que vem deve ter um plano aí para mostrar como essas pessoas que foram lesadas vão ser ressarcidas. Só que isso atualmente está numa fase interna na Casa Civil, só que para evitar que se tenha outros problemas, isso vai ser discutido com outros órgãos. Então a gente está falando de CNJ, de DPU, de Ministério Público Federal, de CGU. Então esse plano, ele acaba sendo prioridade para o governo nesse momento, mas esbarra em todas essas questões, né? Lembrando que caiu o Carlos Lupe, ele pediu demissão na sexta-feira, por mais que ele negue, né, que tenha sido omisso em relação a essas irregularidades. Entrou o Vonei Queiroz, então ex-deputado federal, que era o número 2 na pasta da Previdência Social. Lembrando ainda que, fora isso, o governo sofre uma outra pressão, né? Que é a criação de uma CPI para avaliar isso, se ela vai dar em alguma coisa ou não. Não é nem essa questão. A questão é o barulho que tudo isso pode fazer. E tem mais uma coisa, a questão do aposentado é uma questão sensível politicamente, não é de hoje. Antes desse problema agora dos descontos, Carlos Lupe, na presidência, na condução do Ministério, da pasta, já enfrentava o problema das filas para concessão do benefício da aposentadoria, que levam meses para as pessoas conseguirem aprovar a aposentadoria. E vocês não vão lembrar, de uma época bem mais distante. Em 1998, Fernando Henrique Cardoso se envolveu numa crise política gigantesca, falando justamente sobre a questão da reforma da Previdência, quando ele chamou os aposentados abaixo de 50 anos de vagabundos. Ele falou assim, quem se aposenta antes dos 50 anos é um vagabundo. E isso gerou uma comoção, uma instabilidade que ele levou meses para ele poder conseguir corrigir.
né? É um tema muito delicado a questão da aposentadoria e um tema político que deixa uma ponta para ataques contra o governo federal muito intensos. Isso daí é uma brecha que o Lula acabou deixando aberto. Ainda que tenha começado antes do governo dele, é um problema que ele vai ter que lidar, né, Fran? E quando a gente está falando justamente na ponta, né? Que é justamente o governo não consegue conversar. Fala de pé de meia, fala de outras ações, só que quando vai ver lá na ponta, as pessoas não sabem que programa XPTO é do governo ou algo do tipo. Só que um escândalo desse tamanho, não importa quem vai estar no poder, se fosse o Lula, se fosse qualquer outra pessoa, ia responder por isso, né? Exato. Porque os números são gigantescos. E, gente, quando mexe ali no contra-cheque, quando mexe ali no dinheiro da pessoa que às vezes que já está com o preço dos alimentos altos, né? Tem aquela questão do combustível, tudo isso acontecendo, digamos que é uma tempestade. É uma tempestade perfeita que eu falo, assim, de coisas ruins acontecendo para o governo nesse momento, né? A gente tem, assim, por exemplo, nos outros escândalos de corrupção que a gente viu, o Mensalão da Vida, Lava Jato, enfim, a gente teve esse dinheiro, né, sendo desviado de uma forma que é mais indireta para a população. Por mais que a população se indigne com isso, por mais que esse dinheiro ele não sai diretamente da carteira dela, e nesse caso foi o que aconteceu, né? A população foi literalmente roubada mesmo ali. Então tirou do salário desses aposentados e pensionistas para entrar, né, esse desvio. Então, quando você tem esse tipo de situação, como você disse, né, esse sentido da tempestade perfeita é de todos os fatores estão apontando para a crise, né, dentro do governo. Então, e aí uma das tentativas também de trazer esse tema e destacar que começou no governo Bolsonaro, apesar de ser uma verdade ali, é muito difícil pro Lula agora se desvencilhar disso, porque já tem 3 anos de governo, né, assim, então foi o governo inteiro do Jair Bolsonaro, mas o Bolsonaro saiu e o esquema continuou por 3 anos com denúncias acontecendo. Então é muito difícil pro presidente Lula se desvencilhar agora dessa pauta, se colocar como ali não está na minha conta, quando na verdade ele poderia ter resolvido isso antes, né? O governo poderia ter enfim, como a própria denunciante diz, né? A pessoa que denunciou esse esquema fala que relatou ao Carlos Lupe e nada foi feito. Então, assim, né, esses desvios poderiam ter sido muito menores. E aí, quando você fala nessa compensação, né, nessa devolução desse dinheiro para as pessoas, você fala de um montante gigantesco de dinheiro, você fala de um esquema que precisa ser montado envolvendo vários atores dentro do governo federal, e você fala também dessa comunicação. E aí que isso não está acontecendo. Me parece que está um grande ninho de rato, assim, uma coisa muito embolada e que está todo mundo batendo cabeça, né? A impressão que dá é essa. E só complementando, o governo Lula é quem vai ter que pagar. Diz que vai pagar, vai tirar esses 6 bilhões para poder pagar e tentar recuperar de quem desviou. Assim, é uma esperança muito frágil conseguir. É muito difícil recuperar desse esquema que era todo cheio de malhas e de empresas fantasmas. Exato. E, Fran, a gente tem ainda outra crise enfrentada aí, né, que é a questão da Cida Gonçalves, que cai agora aí, que deixa o Ministério das Mulheres para Márcia Lopes assumir. E é uma saída que ela não é exatamente só estratégica, né? Ela é uma saída que foi forçada, digamos assim, no sentido de ela tá enfrentando denúncias. Tudo indica que hoje deve ser aí formalizada, né, a demissão de Cida Gonçalves à frente do Ministério das Mulheres. Ela esteve no Palácio do Planalto na sexta-feira, se reuniu ali por cerca de 20 minutos com o presidente Lula. Na saída não falou com a imprensa, mas desde então, inclusive você citou a Márcia Lopes, que foi ex-ministra de combate à fome no governo Lula, lá no segundo mandato dele, permaneceu um pouquinho no governo Dilma. Ela disse à Folha de São Paulo que foi convidada para o cargo na sexta-feira e que nessa semana já deve começar a trabalhar, a tomar posse ali amanhã. Ou seja, tá faltando justamente essa palavra final do presidente sobre esse tema. A Cida, ela já enfrentava um processo de fritação interno ali no PT e no governo, porque
tinha avaliação já de interlocutores ali de Lula, que a pasta das mulheres, ela, justamente por ser uma pasta social, que é importante quando a gente fala de comunicação lá na ponta, ela não estava apresentando grandes anúncios, ações, não estava tendo o impacto assim que deveria ter e que era o esperado. Além disso, que é justamente além desse descontentamento com o desempenho de Cida, ela também enfrentou, justamente como você disse, essas questões aí relacionadas a denúncias. Então, ela foi alvo de denúncias por assédio moral e xenofobia. Alguns deles a Comissão de Ética da Presidência da República já arquivou, mas um áudio divulgado pelo jornal Estado de São Paulo também neste ano colocou o governo em uma situação de constrangimento, porque nele a Cida falava que quando a Janja, ligava para ela ou pedia uma audiência, ela interrompia tudo e que as únicas pessoas no governo que tinham esse mesmo tratamento era justamente o próprio presidente Lula e o da Casa Civil, o ministro Rui Costa. Então isso também causou ali um descontentamento no governo federal. Então, essa saída de Cida, ela já era dada como certa justamente numa reforma ministerial que o governo Lula está fazendo a conta-gotas, Todo mundo esperava uma grande mudança, mas essas trocas estão acontecendo de forma pingada, Foram 6 desde o início do ano. Vamos lembrar que por querer mesmo, o presidente Lula trocou ali, saiu o Paulo Pimenta, assumiu o Sidônio Palmeira na Secretaria de Comunicação Social ali em janeiro. Depois teve a mudança, a saída de Nízia Trindade da Saúde e a chegada de Alexandre Padilha, ele que era ministro de Relações Institucionais, no lugar dele assumiu a Gleisi Hoffmann. Em abril a gente teve a saída de Juscelino Filho por causa de um escândalo também envolvendo questão de corrupção passiva em desvio de emendas. Ele foi alvo de uma denúncia da Procuradoria-Geral da República e agora, mais recentemente, o Carlos Lupe, que a gente citou aqui, que a gente falou. Então, confirmada essa saída de Cida, então seria a 6ª troca desde o início do ano. Só pra gente falar rapidamente, a Márcia Lopes, que já falou pra Folha de São Paulo quem vai assumir, ela é ex-ministra de Desenvolvimento Social, é um quadro muito antigo do PT, ela já foi vereadora em Londrina, tentou a prefeitura ali em 2012 da cidade, mas não conseguiu. Ela é irmã de Gilberto Carvalho, um quadro também de longa data do PT e homem de confiança de Lula e de Dilma também. Então, ela, se confirmado hoje, já chega nesse posto com todo esse currículo de uma pessoa que já conhece o presidente Lula e que, digamos que ela tem respaldo de outras áreas do PT e do governo. E aí, Fran, a gente tem também num outro sentido, nessa tentativa do presidente Lula de se desvencilhar de todas essas crises, de passar, na verdade, por essas crises, que é a questão da relação do Congresso com uma tentativa aí de promover uma agenda positiva, uma agenda que vá beneficiar a popularidade do governo que está em baixa, mas aí, como você disse no início, é uma semana menor porque ele viaja, então compromissos internacionais. Quais são esses focos agora no Congresso e quais são as expectativas, para essas negociações? Pois é, o governo tenta ainda sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e essa isenção progressiva, para quem ganha até 7.500. Então, a expectativa de que o Hugo Mota pelo menos disse que nessa semana ele vai fazer a instalação da comissão especial que vai tratar sobre esse projeto de lei que vai ter como relator Arthur Lira. São esperadas aí grandes mudanças nesse texto, então vamos ver se vai descaracterizar ou não que o governo quer. Então, só que o Mota não está querendo acelerar essa questão, quer que isso seja resolvido lá no 2º semestre para cumprir prazo regimental e também porque é tema sensível, porque trata de gasto público. Então, isso vai contra também o que o governo quer. Tem a PEC da segurança pública, há uma expectativa também de que talvez ela ande mais rápido do que a isenção do imposto de renda. Está faltando agora a confirmação de que o deputado Mendonça Filho vai ser escolhido como relator mesmo, assim como a isenção do IR precisa passar pela CCJ primeiro, precisa ter criada também uma comissão especial para tratar sobre esse tema, é uma PEC nesse caso, então precisa de uma aprovação maior. Agora, o governo também está esperando uma melhor safra agora, em junho, para mudar o preço dos alimentos aí de forma natural, vamos dizer assim. E tem outras questões no Congresso, passando rapidamente, reforma da Previdência dos militares, limitação do supersalário,
salários, a regulamentação econômica das Big Techs, que é diferente do que a gente falou da regulação, além também de mudanças no pé de meia, para que os estudantes eles possam investir esse dinheiro na poupança ou em títulos do Tesouro. Então, assim, o governo tem uma pauta que não acaba, é um checklist imenso, só que vai depender de boa vontade do Congresso Nacional.